Amada Igreja do Senhor, que a paz que vem dele esteja com cada um de nós e que a palavra ministrada agora fale bem alto nos nossos corações. Amém. Hoje eu vou começar lendo na carta de Paulo aos Gálatas. No capítulo 2, no versículo 20, um versículo só. Paulo disse assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, Paulo esclarece aqui que já não é mais a vontade dele que prevalece, porque já não é mais ele que vive, e sim Cristo, o Filho de Deus, é que passou a viver nele. Assim como Cristo, quando ele sabia, ele estava no Getsêmani, chorando, clamando a Deus que, se possível, tirasse aquele cálice dele, mas que prevalecesse a vontade do Pai, mostrando que já não era mais ele quem vivia, mas o Pai vivia nele. E Paulo diz aqui que Cristo era quem estava vivendo nele, e não mais a vontade dele que prevalecia, mas a vontade do Pai e do Filho, que é uma vontade só. A vontade do Pai Celestial e do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, Jesus explica a Nicodemos, em João, capítulo 3, quando ele explica a Nicodemos que é necessário que o homem nasça de novo para ter a vida eterna. Ele também esclarece isso a partir do versículo 6. Ele diz, porque o Nicodemos pergunta, então será que o homem já nascido, já velho, volta para o ventre da mãe? Aí ele diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Quando nós nascemos do Espírito, aí quem decide é Deus. Não é a nossa vontade que prevalece, mas a vontade do Pai e do Filho, que é uma vontade só, em nossas vidas. Ele tem sempre o melhor para nós. Então, nós devemos viver no compasso do Senhor. Às vezes, nós nos adiantamos muito, porque queremos fazer tudo com as nossas próprias forças. E aí o Senhor vai, segura a nossa mão e diminui a velocidade dos nossos passos, daquela nossa caminhada. Diminui. Ali é uma necessidade de uma pausa espiritualmente falando, você entende como um momento seu com Deus. Muitas vezes nós estamos até cumprindo uma missão, a vontade de Deus em nossas vidas. Estamos ali em obediência, mas precisamos de parar e de ouvir o que Deus tem para nós, o que Ele quer nos orientar, o que Ele quer falar, no que Ele quer nos edificar, em que nós devemos melhorar. Qual é o ponto que nós estamos precisando melhorar? Qual é a área de nossa vida que ainda nós queremos dominar?
Nós queremos que seja de acordo com a nossa vontade. E aí ele diminui a velocidade que nós estamos indo. Jesus Cristo, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus, no capítulo 14, no versículo 23 ao 25. Olha o que acontece, como é interessante. Jesus, ele estava ali pregando, ensinando a verdade para aquela multidão. Na verdade, para multidões. Havia multidões ouvindo Jesus. E aí chega um momento que Jesus, ele diz aos discípulos que eles entrem no barco e ele despede as multidões. Quando ele despede as multidões, ele não vai imediatamente para o barco. Ele tem um momento só com o Senhor. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Só ele e o Pai, conversando. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Ele precisou ter um tempo só com Deus, com o Pai. E esse tempo edificou tanto Jesus, que Jesus, quando saiu daquele momento em que ele parou o que ele estava fazendo, ele parou de pregar, ele parou de andar com os seus apóstolos, com os discípulos, e ele simplesmente parou e ficou só ele e Deus. O que foi que aconteceu em seguida, logo em seguida? Então, ao cair da tarde, lá estava Jesus, só, orando sozinho, conversando com o Pai. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra. O barco que estava levando os discípulos já estava distante. Ora, Jesus despediu eles à tarde. E ainda depois que eles ficaram no barco, Jesus ainda ficou se despedindo do pessoal, ajudando aquela multidão, fazendo milagres, atendendo a cada um. Quando ele despediu as multidões, o pessoal continuou, os discípulos continuavam lá no barco, e o barco se afastando da terra. Jesus ainda foi fazer o mais importante, conversar com o Pai. Parou o ritmo que ele estava naquele ministério tão importante e foi conversar com o Pai. E olha o que aconteceu. O que aconteceu com Jesus, como ele foi edificado pelo Pai. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde estavam os discípulos. Sabe como? Andando sobre o mar. Ele andava sobre as águas. Oh, aleluia! Ele andou sobre as águas. Quando você é conduzido por Deus, pelo Pai, quando você deixa que Ele, eu estou começando a falar por mim, eu devo aceitar a vontade do Pai em minha vida. E às vezes essa vontade não é a minha vontade. Há uma luta muito grande interior. Porque nós queremos, de alguma forma, convencer o Pai que é melhor da nossa maneira. Mas Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor para você e para mim. Muito mais do que nós podemos entender. Ele sabe. E aí, Deus me inspirou. Tudo levando a essa palavra do dia 22 de janeiro de 2021.
Hoje eu vou ler essa palavra. 22 de janeiro, no livro de Mananciais. Mananciais no deserto. Olha que coisa linda, como Deus inspirou o autor deste livro. 22 de janeiro. Pontinhos, o título. Para orar à parte. Pontinhos. Estava ali só. Mateus 14, 23. Na pausa, não há música. Olha a reflexão dele. Mas a pausa ajuda a fazer a música. Ele está comparando a vida como uma música, que Deus é quem está fazendo. Ele que está escrevendo essa música. A nossa história. A história de cada um. E como ele ali, ele está fazendo, tem momentos que tem que pausar. Olha que interessante. Na pausa não há música, mas a pausa ajuda a fazer a música. Na melodia da nossa vida, a música é interrompida aqui e ali por pausas. E nós, sem refletirmos, pensamos que a melodia terminou. Quando Deus dá uma pausa, nós pensamos, acabou. Acabou, Deus não quer mais aquilo. Deus não quer mais este ministério. Ou Deus não quer mais que isso aconteça na minha vida. Está pausado demais. Mas deixa que Ele está organizando. Não terminou. Não terminou, ainda nem começou. Tem coisas que ainda nem começou e você já está pensando que terminou. Que Deus mudou de ideia. Não. Ele começou quando deu a vontade no seu coração, quando confirmou através da sua palavra, através de vasos. E chegou ali e falou para você o plano dele. E simplesmente pausou. Pausou. Aí você pensa que terminou. Mas não terminou, não. Assim diz o Senhor nesta manhã. Deus nos envia um tempo de parada forçada, de enfermidade, de planos fracassados, de esforços frustrados. Você se esforçou tanto, mas continuou parada a situação. E faz uma pausa repentina no coral de nossa vida. Deus faz uma pausa repentina no coral da nossa vida. E nós lamentamos que a nossa voz tenha de calar-se. E tenha de faltar a nossa parte da música que sobe constante aos ouvidos do Criador. Muitas vezes é quando paramos até o ministério e ficamos, Senhor, e agora? E agora? Ele continua no controle. E Ele nos faz andar sobre as águas. Calma. Depois da pausa, você vai se surpreender. Assim diz o Senhor. Mas como é que o maestro lê a pausa? Ele continua a marcar o compasso com a mesma precisão e toma a nota seguinte com firmeza, como se não tivesse havido interrupção alguma. É assim que acontece. Em nossa vida, como Deus faz. Ele deu a pausa, não terminou. E aí, quando ele retoma, parece que nem houve pausa, mas a pausa foi necessária para que a melodia saísse perfeita.
Assim diz o Senhor. Deus segue um plano ao escrever a música de nossas vidas. A nossa parte deve ser aprender a melodia, ficar atento à voz do Senhor, ficar atento ao que Ele quer que façamos. E não desmaiar nas pausas. Achar que acabou, pronto, e desmaiar, perder o ânimo, ficar desanimado. Não. Não desmaie nas pausas do Senhor. Glorifique-o. Ocupe o seu tempo servindo a Ele, fazendo algo que sabe que agrada ao Espírito Santo de Deus. Ele diz aqui, elas, as pausas, não estão ali para serem passadas por alto ou serem omitidas, nem para atrapalhar a melodia ou alterar o tom. Se olharmos para cima, Deus mesmo marcará o compasso para nós. Com os olhos nele, vamos ferir a próxima nota com toda a clareza. Vamos continuar fazendo a obra do Senhor. Como que nem houve pausa. Mas também não é para fingir que não houve. Tem que lembrar do tempo da pausa para valorizar a melodia. Se murmurarmos tristemente, dizendo na pausa não há música, não nos esqueçamos, contudo, de que ela, a pausa, ajuda a fazer a música. Olhe que Jesus chegou mais forte. Ele andou sobre as águas. Depois da pausa. Houve uma pausa ali. Jesus ficou com o Pai. Só Ele e Deus, Deus e Ele. E aí, quando o Senhor disse, vai filho, continua. Ele estava tão fortalecido pelo que ele aprendeu na pausa, que ele andou sobre as águas. E ainda disse a Pedro, vem, porque Pedro disse, se é o Senhor, me permita ir até aí. E Jesus disse, vem. E fez um homem como nós andar sobre as águas. E o homem só começou a afundar quando limitou o poder de Deus. Quando olhou que o vento vinha forte e a onda estava bem alta. Duvidou, limitou. Bem, quando estava mais calmo ali onde eu estava caminhando com Jesus, dava. Mas quando Jesus permitiu que a onda aparecesse para ver até que ponto ia a fé de Pedro, Pedro vai e afunda. Só não afundou porque o mestre estava ali e segurou ele pela mão. E aí ele voltou para o barco, andando com Jesus sobre as águas. Aleluia! Glória a Deus! Compor a música da nossa vida é geralmente um processo lento e trabalhoso. Olha o trabalho que Deus tem com a gente. Mas nós damos um trabalho tão grande ao Senhor. Como nós damos trabalho. Por isso que temos que, vez por outra, o Senhor nos pausa. Nossa vida é geralmente um processo lento e trabalhoso. Com paciência, Deus trabalha para nos ensinar. As pausas são as aulas que precisamos ter. E quanto tempo ele espera até que aprendamos a lição? Aí aqui diz Ruskin, fez uma melodia assim.
chamado à parte para ficar parado. Ele diz que Deus nos chama à parte para a gente parar. Aquele ritmo que a gente está indo. Às vezes precisa parar. Para que a continuação da nossa vida seja maravilhosa. Chamado à parte para ficar parado. Pausa. Silêncio em minha atividade. Quanta coisa parada que entendia encaminhar, fazer e realizar. Chamado à parte para estar a sós com o meu Senhor. Quando paramos, não devemos ficar desmaiados, e sim buscar a presença do Senhor. Porque aquela pausa é para isto. É para você ter um momento verdadeiro e único com Deus. Aquele que ninguém consegue substituir. Para estar a sós com o meu Senhor, chamado à parte. Há uma longa espera. Parece às vezes que não passa o tempo. Teria pressa. A noite se aproxima. Tanta necessidade e nada posso. Eu queria tanto resolver aquilo, mas eu não consigo. Estou pausado por Deus. Então vai conversar com Ele. Aproveita para aprender dele. Das águas que vão te fortalecer. Se deixa receber as águas do Espírito. Chamado à parte para andar sós com o meu Senhor. Chamado à parte a um lugar deserto. Ninguém afim para me ouvir as queixas. Não tem ninguém. Tem momentos que você não encontra uma pessoa para você desabafar. Para entender, para simpatizar. E a dor, a incompreensão, as dúvidas, sombras. Chamado à parte para falar a sós com o meu Senhor. Chamado à parte para estar com Ele. Fica com Ele na pausa. Não vai assistir asneiras na televisão. Não vai olhar para o teu celular 1000 vezes por dia para as mensagens do WhatsApp, do Instagram e para o Face. Não. Entenda que o Senhor te chama à parte e vai conversar com o teu Criador. Chamado à parte para estar só com Ele. Privar com Ele, andar no passo dele. Ou seja, Ele segura e você não consegue mais seguir. Você fica privado de prosseguir naquilo que você vinha fazendo. Numa pressa, para fazer da sua forma, a sua maneira. Uma pressa. Às vezes eu me apresso para Deus dizer logo o que é agora, o que é hoje que eu vou falar. E Ele simplesmente me pausa. É no tempo dele. Aí me dá uma palavra como essa, me ensinando. Chamado à parte para estar com Ele, privar com Ele, sofrer as privações mesmo, daquilo que você queria tanto, você não ter, mas andar no passo dele. O passo dele agora é dizendo, não, agora. Calma, calma, eu estou trabalhando. Andar no passo dele. Tem privações, sim. Tem solidão, tem angústia, tem dor. Olhe que às vezes tem até enfermidade. Às vezes tem ameaça de morte no ar.
Tem tanta injustiça, tanta angústia, tantas notícias difíceis. Mas Ele está conosco. Nesta pausa, Ele está conosco. Ânimo! Ele está conosco. Oh, aleluia! Glória a Deus! Quem importa se outras coisas não são feitas? Essa agonia de ter que fazer, mostrar para os outros que conseguiu. Ou para você mesmo. Olha aí, eu consegui. Quem importa? Quem importa se outras coisas não são feitas? No final da história, deixando o ego de lado, será que é tão importante assim? Aquilo que você deixou de fazer agora? Para o seu bem? Deus te pausou. Para o seu bem. Te fez parar. Quem importa se as coisas não são feitas? Das muitas coisas, uma é necessária. Chamado à parte para conhecê-lo. Oh, meu Senhor. É assim que está a terra hoje. Nós fomos chamados à parte. Íamos numa corrida tão grande. Todo mundo correndo. Esqueceu de Deus. Estava todo mundo correndo. Todo mundo esqueceu do seu autor. E simplesmente começou a correr. Correr. Para quê? Caminhando. Depois correndo para a morte sem nem perceber. E como nós estávamos caminhando para a morte eterna, aí o Senhor, na sua infinita misericórdia e bondade, se importou conosco, ao ponto de nos pausar, de nos fazer parar, de dizer para o mundo, e olha para o Pai, olha para o sacrifício da cruz que o Filho sofreu por você. Olha, eu tenho uma história linda para você. Perfeito. O plano de Deus é perfeito. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele é maravilhoso com todas as letras e com toda a intensidade. Ele é maravilhoso porque ele nos pausou. Nós estamos vivendo um tempo que tivemos que parar. Para tudo. Calma. Aí o adversário de nossas almas diz, pronto, agora vocês vão morrer de fome e de peste. Vocês vão ser destruídos. Gritou isso. Mas o Senhor disse, calma. Não terminou a história. Não. Pausei só. Calma. Oh, aleluia. É só uma pausa. Calma. Aproveite para crescer espiritualmente nesta pausa forçada. Quando Deus fez, eita, para. Calma. O Senhor está no controle. Já percebeu? Porque eu já entendi isso. Já faz um tempinho. Quando o Senhor, em 2019, me despertou, dizendo, vou recolher alguns milhares. E naquilo que ele falava, era com amor, com muito amor. Por isso que todos que foram recolhidos não foi punição.
foi a ação de Deus. Foi o cuidado de Deus, o zelo de Deus. Todos que foram recolhidos, o Senhor está totalmente no controle. Mas havia necessidade. Ele, quando me disse que ia recolher alguns milhares, ele dizia que havia necessidade. E ele falou alguma coisa sobre as crianças, que ele ia usar crianças para falar o que os adultos não estão falando nos púlpitos das igrejas. Estão muito ocupados falando sobre prosperidade e que, como Jesus já morreu por nós, por amor, então a gente pode ficar pecando, porque não tem problema não, ele já pagou, já foi para a cruz, menino. Vamos bagunçar? Enquanto havia homens fazendo isso, o Senhor está levantando crianças e levantando homens e mulheres. Eu sou uma delas, a menor de todas. Mas eu estou aqui para dizer para você, arrependa-se. Abandone o pecado que leva para a morte. A pausa que Deus te deu foi por amor a você e a mim. Mas ele só disse esta frase que veio em mim. Vou recolher alguns milhares. E ali ele dizia que havia necessidade disso. E ele falava sobre levantar crianças. E aí eu entendi tudo. Por causa da omissão dos homens. O Senhor está levantando crianças. Mulheres que nunca, como eu, nunca de longe imaginei que eu estaria aqui falando do amor de Deus para vocês. Não que eu não quisesse, mas é que nem passava na minha cabeça, porque eu não me via. Eu não tenho condições, capacidade de fazer o que eu estou fazendo. Não sabia nem o que era abrir um canal, para você ter uma ideia. Eu sou leiga e a palavra de Deus eu conheço porque sou evangélica desde 1989, maio de 1989. Eu entreguei minha vida a Jesus e comecei a estudar o evangelho. Mas eu não tenho teologia, curso de teologia. E devo fazer. Ensaiei, me inscrevi online, mas não estou acompanhando. Essa é a verdade. Mas como o Senhor me disse, que eu podia até fazer o curso, mas que ele queria que eu abrisse antes o canal e falasse o que ele queria que eu falasse, então eu estou tranquila, não estou apressada para fazer o curso de teologia, não. O pouquinho que eu sei está servindo, porque o muito que Deus me dá, me ensina. Na hora que eu estou falando com vocês, eu estou aprendendo de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus! Cada manhã o Senhor me alimenta com essa palavra que Ele traz para nós neste canal. Irmãos, o Senhor me edifica neste canal. O Senhor me ensina neste canal. Que é o ministério Despertar com Cristo. Ele me ensina. E Ele disse que muitos não crerão. Mas o que eu quero dizer é isso. O Senhor, em 2019, Ele falou que ia recolher alguns milhares. E em 2020, quando começou o problema na China, o meu esposo lembrou dessa revelação do Senhor. E eu corri para orar. Fui para um cantinho, meu cantinho de oração, clamar a Deus pelas pessoas da China. Eu nem sabia que ia espalhar a terra toda. Mas o Senhor já havia há anos que o Senhor me inquieta para orar por toda a terra, por toda a humanidade. Pois quando eu comecei ali, o Senhor me repreendeu, dizendo que não era para orar, para parar aquele mal ali na China, mas que era para eu orar por toda a terra. Oh, aleluia!
E assim eu fiz. Sabe quando você chora como uma criança e sente a mão de Jesus conduzindo você e olhando assim, a mãe quando leva um filho, olhando, cuidando e o filho chorando. Ah, pois foi assim. Foi assim que eu me vi diante do Senhor. Porque eu fiquei desesperada, porque eu não podia nem pedir para parar aquilo. E aquilo foi espalhando, 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 espalhando. E em março já estava no Brasil. E eu gripei. Mas foi uma gripe tão forte que eu tive, mas não era Covid não, vou logo adiantando. Pelo menos deu negativo. Mas era tão forte a gripe. Aí o povo dizia, pronto, aí vai chegar um tempo, um momento que vai faltar o ar, acabou o ar, aí a pessoa desmaia e morre. Essa era a conversa, porque não havia conhecimento de nada, só se sabia que as pessoas estavam morrendo em massa. E em vários países. E aquilo, sabe? Eu sabia que não podia orar para parar. Eu tinha que orar por toda a terra. E eu continuei clamando a Deus: Senhor, derrama de tua misericórdia sobre toda a terra. Senhor, tem compaixão de nós. E o Senhor parando o mundo. E nem eu entendia que o resultado disso era parar mesmo. E aí foi fechando tudo, foi parando tudo. E eu gripada. E eu aperreada com isso. Sim, ainda tinha uma coisa. Que pessoas de risco eram maiores de 60 anos, os idosos. E eu ainda tinha 59, mas faltavam só 2 dias para eu entrar na lista, no grupo dos idosos. Em março, eu completo no dia 24 de março, mas na madrugada do dia 22 de março do ano passado, 2020. O Senhor me despertou com um louvor que eu não conhecia, mas o Senhor já conhecia. O Senhor já conhecia. Onde dizia: há um lugar de descanso em mim, há um lugar de refrigério em mim, há um lugar de descanso. Que a gente descansa mesmo. Esse lugar é no Senhor, a melodia diz. Como eu não conhecia, ainda estava escuro no meu quarto, na madrugada, e eu procurei meu celular, encontrei e coloquei no YouTube, que eu aprendi que só é a gente falar aquelas palavras e aí aparece. E apareceu essa melodia linda. Mas como dizia, esse lugar é no Senhor, e eu estava gripada, eu pensei, pronto, Senhor, eu estou nas pessoas que o Senhor vai recolher, nos milhares que o Senhor vai recolher. Eu entendi assim. E enquanto eu estava ali me preparando para a vontade de Deus se cumprir em mim, simplesmente Deus começa a falar comigo. E nitidamente, Ele diz nos mínimos detalhes o que Ele queria de mim. Abrir um canal e falar. Falar do amor de Deus. Falar o que Deus colocasse em minha boca. Falar. E ele disse que essa palavra chegaria até os confins da terra e alcançaria os lugares mais longínquos, o Senhor falou. E ele disse: muitos não crerão, mas é para alcançar estas vidas. Disse detalhes, detalhes. Esse branco atrás, esse nada atrás para chamar a atenção, foi dele. Que não
precisava ter nada, não era para ter nada atrás. Detalhes. Que era para estar com o cabelo mais curto. Por causa da minha vaidade. Que não era para usar maquiagem. Eu boto esse batonzinho aqui para vocês não saírem correndo com medo, não se espantarem. Ajeita assim o cabelo para não... Mas vaidade zero, vontade de unhas grandes, vermelhas. Ah, como eu queria. Mas ele não quer. Deixou bem claro isso. Então, mesmo quando eu tenho que pintar por uma necessidade extra, ministério, tem que ser bem clarinha e discreta. Mínimos detalhes. Mínimos detalhes. E eu não sei até que dia que Deus quer que esse canal seja, essa palavra seja falada. Eu não sei se hoje é o último dia. Eu só vou saber no dia que eu chegar aqui no quarto, que me prostrar diante do Senhor e Ele disser que não tem mais. Pode ser que dure minha vida inteira. Pode ser que não. Eu não sei para onde o vento do Espírito Santo de Deus vai conduzir esse canal. Mas eu estou tão feliz porque Ele sabe. Já é o suficiente para mim. Eu não preciso saber. Preciso só de obedecer. Obedecer. Ficar atenta à voz do Senhor. E obedecer. Esse pássaro é um pássaro que acompanha. É um pássaro que sempre acompanha. E eu penso que é o mover de Deus. Também no pássaro. Em tudo. Nas palavras. Na presença do Espírito Santo de Deus em nós. No teu ouvir e sentir que essa palavra vem de Deus e não de mim. Porque é isso que importa. De mim não vem nenhuma palavra. Não vem, eu não tenho o dom da palavra. Todos os dons são do Senhor. Tudo é dele e é para ele. Para ele são todas as coisas. Vamos deixar que Deus nos conduza. Ele só quer o melhor para nós. O melhor. Deus só tem o melhor para nós. A mão de Deus está estendida sobre toda a terra. E essa pausa no mundo inteiro foi necessária. Foi para que o homem lembrasse de sua origem. Nós viemos dele. E vamos voltar para ele. Quem está tentando quebrar esse plano é o adversário de nossas almas, que tenta nos distrair com ilusões do mundo. São ofertas demais para levar você para a morte eterna, me levar para a morte eterna. São propostas constantes e diárias. Mas se você estiver firmado na rocha, que é o Senhor, o autor de sua vida, você não se perderá no caminho. E todas as vezes que preciso for nos pausar, o Senhor nos fazer parar, vamos glorificá-lo. Vamos entrar na presença dele e sairmos bem fortalecidos para que consigamos andar sobre as águas. E até aqui.
Vou ler só 4 frases que eu não queria deixar de falar. Vamos viver na dependência de Deus? Descansa. Ele está no controle. Vamos viver na dependência dele? Segunda coisa. Vamos nos deixar levar pela vontade do Pai? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Vamos nos deixar levar pela vontade do Pai? Vamos permitir que Ele conduza a nossa vida? Permita que o Senhor conduza a sua vida. Descanse na grandeza do Pai, que é o melhor para você. Então deixe Ele conduzir sua vida. Viver e caminhar no ritmo do Senhor. Vamos viver e caminhar no ritmo do nosso Criador. O ritmo dele é perfeito. Perfeito o ritmo do Senhor. Vamos orar? Hoje eu peço oração por Edilene. Edilene é irmã do irmão Francisco. Hoje ela vai se submeter a um procedimento, colocar um catéter, porque ela está fazendo tratamento de câncer. E eu peço oração por ela, por Edilene. Edilene, não duvide, o Senhor, Criador dos céus e da terra, está segurando a sua mão. Não tema, Jesus te ama. Força, mulher, que Deus te fortaleça e te renove. Confia nele. Não olhe para a imagem feita por mãos de homens. Não olhe. Não olhe. Não busque a sua saúde ou a solução da sua vida em qualquer coisa que não venha de Deus. Não sei por que estou falando isso. Não reclame com seu irmão se você pensa que ele falou alguma coisa comigo. É o Deus que está falando aqui. Ele diz para você, abandone todo tipo de idolatria. Qualquer imagem, qualquer coisa feita por mãos de homens, porque desagrada ao Senhor. E você vai ver isso em várias passagens da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. E Ele está dizendo hoje, não busque terço, não busque. Não é por você repetir a mesma oração que Deus vai te ouvir. Ele te ouve. Só uma vez que você fale, Ele já vai te ouvir. Ele já vai atender o seu clamor. Fale diretamente com Deus. Diretamente com Ele. O único mediador entre Deus, Pai, e os homens é o seu Filho, aquele que morreu por nós e que estava com Ele antes da fundação do mundo. Mas os demais que andaram em fidelidade com o Senhor e que estão na glória, eles não ouvem a sua oração. Santos são pessoas separadas do mundo, que não queriam o pecado, viveram em santidade. Como tantos, eu não posso citar o nome de um que você considera hoje um santo, porque eu não posso deixar de lembrar de um deles, então é melhor não citar nenhum. Mas todas as pessoas que nasceram aqui na Terra, gerado de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, fruto de um casamento, de uma relação homem e mulher, e que andaram fiéis a Deus por toda a sua vida, eles estão na glória do Deus Altíssimo.
Eles estão com Deus. Não estou menosprezando ninguém. Nenhuma pessoa que tenha vivido com fidelidade ao Senhor até o dia de sua morte, que andou ali com misericórdia ao próximo, amando ao seu próximo, amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao seu próximo como você ama você mesmo. Quem viveu assim está com Deus na glória, mas não ouve a sua oração. Só Jesus, aquele que estava com Deus, Pai, antes da fundação do mundo, só Ele pode ouvir a sua oração. Então peça a Ele, sem repetir, que Ele vai te ouvir. Jesus te ama muito e Ele vai fazer aquilo que você tanto pede a Ele. Ele vai completar a boa obra que já começou na sua vida. Esta enfermidade é só uma pausa. Mas Deus, Ele quer trabalhar você. O mais importante é a sua vida eterna. Essa nós devemos todos os dias clamar a Deus para nos proteger debaixo das asas dele, para que não venhamos a pecar contra o Senhor e perder a vida eterna. E também quero orar por todas as pessoas que estão enfermas. Todas as pessoas que estão também contaminadas com este vírus da pandemia e que nem sabem ainda, para que este vírus já pereça no seu corpo e a pessoa consiga, Deus deu uma imunidade espiritual aos homens aqui na terra, para que esse vírus seja extinto pelo poder de Deus, no nome do Filho dele, do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, a Ti toda honra, toda glória, toda adoração e toda gratidão, Senhor, pela pausa que o Senhor está nos dando. Nós Te glorificamos, reconhecemos, Pai, que deixamos de olhar para a vida e ficamos na ilusão que leva para a morte. Então, obrigada, Pai, pela dor que nós estamos enfrentando nestes dias, nestes meses, por tudo que nós estamos enfrentando. Nós te glorificamos e te agradecemos, porque é nesta pausa que nós estamos aprendendo mais de ti, mais do teu amor e aprendendo mais a deixar que o vento do teu Espírito nos conduza, para que seja o Senhor que viva em nós. Que a vossa vontade prevaleça sobre as nossas vontades. É disso que nós precisamos, porque nós temos vontades que nos levam para a morte. Então, que a tua vontade prevaleça em nós. Que seja o Senhor a viver em nós, para que tenhamos uma vida boa, maravilhosa, neste mundo que nós estamos vivendo, que precisa tanto de ti. Que venha, Pai, que derrame sobre nós, Pai, da tua misericórdia. E agora eu te peço, Pai, seja ali com Edilene, Pai. Seja com ela, Senhor. Abençoa, Pai, a vida de Edilene. Chega ali com a tua mão poderosa e faz o teu sobrenatural. Que seja bem sucedido este procedimento de hoje. Que seja, meu Pai, um sucesso, porque vem de ti. Abençoa, Pai, todas as pessoas que estão enfermas. Abençoa todas, Pai, qualquer tipo de enfermidade, Pai. Mas chegue, Pai, em nossas vidas. Sara a nossa terra. Cura as nossas feridas. Derrama do bálsamo, Pai, de cura sobre cada um de nós. E tudo isso que nós te pedimos é no nome do teu Filho, o nosso Senhor, Jesus, o Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãzinhas. Deus é bom. É maravilhoso. E Ele está conosco.
neste tempo de pausa forçada.